Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Rejane, Eu sou a Carol. nós somos da Confraria Literária e hoje a gente está recebendo a Isabela, a Isa para os íntimos. Ou Bela para mais íntimo. Isso. Ela já é, assim, uma figura pública, né, ela é, assim, uma conhecedora nata de religiões de matriz africana, sobre espiritualidade, sobre proteção energética e N mil os assuntos. Mas hoje ela veio aqui mais como mãe de santo da casa Aimoré, para falar um pouquinho pra gente sobre a origem, sincretismo e algumas questões aí em torno dessa temática de religiões de matriz africana. Isso. Axé, olha só. Então, o que motivou nossa conversa foi o livro Torto Arado. A conversa da semana passada, o vídeo anterior, vocês podem ver num bate-papo que a gente teve com a dona Lourdes, que é uma fofa. Ela é lá da região da Chapada Diamantina, mesma região onde foi ambientado o Torto Arado, né? E lá eles têm a tradição, a religião, posso chamar assim, do Jaré. E aí surgiram muitas dúvidas. Eu vou percebendo, né, que tem muita semelhança com Candomblé, mas será que é? Parece ser uma religião de matriz africana, claro, mas só daquela região. Só que tudo também tem a ver com outros termos que a gente conhece. Eles falam de encantados, o que a gente acha que é espírito, sei lá, o santo, pai de santo, mãe de santo. Olha, aí eu falei, acho nada melhor do que trazer a Isa aqui para ver se ela desenrola isso pra gente, explica um pouco, explica também, explica não, mas assim, a gente bate um papo sobre esse sincretismo religioso, ahn, principalmente, né, com a chegada dos escravos, infelizmente essa época, claro, mas o que trouxe, né, de cultura africana para cá, aí junta com, sei lá, o cristianismo, né, e aí tudo que foi virando e em que pé estamos hoje. E aí, por isso que você está aqui, Isa. Seja muito bem-vinda. Gratidão, tô muito feliz de estar junto com vocês aqui hoje. Gratidão pela apresentação, gratidão pelo convite. E para mim é um prazer estar aqui para falar de algo que é tão importante para mim, não só a nível religioso, mas a nível de identidade mesmo. Assim, acho que viver a cultura e a religião afro-brasileira na minha vida não tá numa esfera como a religiosidade está para muita gente, né, uma vez por semana. Aham. Algo que realmente faz parte da minha vida e de quem eu sou. É um grande prazer estar aqui. Ai, que bom. Ela já é, né, a religiosidade pura. Né? Assim. Que bom, obrigada. Bom, você quer contar um pouquinho pra gente como é que foi esse caminho torturoso? Não precisa falar toda essa história, não, mas um resumo. Como é que você chegou, se o que foi fácil, o que foi difícil e até você aceitar essa missão que não é tão fácil, né? Pelo contrário, né? É desafiador, sim, apesar de ser muito belo. E a minha família já era uma família que estava dentro dos cultos de matrizes africanas, não de uma forma tradicional, não tiveram muita oportunidade de estudar e de conhecer melhor as origens, mas era algo muito natural, era algo que fazia parte da rotina da família. Minha família vem do sertão da Bahia, da parte sul, do Vitória da Conquista, e é a clássica história de terreiro, né? O terreiro que nasce no quintal de casa, o terreiro que nasce nas famílias que têm uma mediunidade de incorporação, né? De baixar o santo, como é dito popularmente. E essa era a realidade das minhas tias-avós, é a realidade da minha bisa, que mesmo depois do falecimento das filhas que incorporavam, se manteve ali cuidando dos fundamentos, né? Dos objetos sagrados, enfim. Só que não era algo estruturado, né? Não existia propriamente um terreiro da família. E isso foi esquecido, né? Os meus avós, eles chegam em São Paulo na década de 60. Meus pais já nasceram aqui. E esse contato com a religião foi pausado, né? Acho que teve uma grande expansão, assim, do cristianismo, né? Se a gente olhar para os últimos anos, sempre, né? Mas pensando principalmente dentro da religião evangélica. E meus pais se tornaram evangélicos e isso ficou um pouco distante pra mim, ficou um pouco oculto. E aí eu falo que o orixá foi me buscar, eu não fui atrás do orixá, não. Tava quietinha. Eu tava quietinha, eu tinha 18 anos, eu tava quietinha. E a minha mediunidade começou a se abrir, eu comecei a ficar muito mais sensível a lugares lotados, eu comecei a ter sonhos muito lúcidos com espíritos, eu comecei a enxergar espíritos,
comecei a ser um pouco atormentada por eles também e pelo meu próprio desconhecimento, né, de não saber o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui buscar ajuda. Por isso que eu falo que o orixá foi me buscar, porque não nasceu de uma curiosidade, sim, de uma necessidade de ajuda. E aí eu fui experimentar diferentes templos, né? Eu nunca tinha me identificado com a igreja, então não fui buscar ajuda lá. Mas fui buscar ajuda no kardecismo, entendi que aquela não era via e cheguei num terreiro de Umbanda que me acolheu e nunca mais saí. Fiquei por lá mesmo. Que bom. Se achou ali, né? Achei ali. É bom, né? Pelo menos você se sente pertencente ali. Acho, é muito melhor do que ficar incompreendido, eu acho. Ai, que bom. E sobre o sincretismo religioso, você consegue explicar assim para quem está assistindo? Porque muita gente, eu também fico confuso com isso, fica confuso com esse assunto, né? Sim. O sincretismo religioso, na verdade, ele foi bem importante no momento em que ele foi criado, quando os nossos ancestrais escravizados chegam no Brasil e são impedidos de cultuar suas divindades. Então, naquele momento, havia um propósito de resistência com o sincretismo, de poder aliar, por exemplo, a Nossa Senhora com a Oxum, as várias Nossas Senhoras católicas com as Iabás, né, as orixás femininas dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, do Ifá, entre tantas outras religiões de matriz afro-brasileiras ou africanas. E isso foi muito importante para a resistência do culto, para que o culto permanecesse acontecendo ao longo dos anos. E a verdade assim, é que muitos terreiros hoje em dia permanecem, né? Ainda permanecem com o culto cristão, digamos assim, muito atravessado dentro das giras, dentro dos trabalhos espirituais africanos. E, claro, assim, não existe uma verdade universal do que é certo, do que é errado, assim, eu acho que cada terreiro tem muito a sua própria verdade e os seus valores, né, aquilo que fundamenta aquele espaço, mas o sincretismo religioso é algo que, dependendo de quem você estiver conversando, do pai de santo, da mãe de santo que você estiver conversando, a opinião vai ser uma. Então tem algumas pessoas que zelam muito pelo sincretismo religioso, enxergam como uma manutenção da cultura, e já existem outras pessoas, que é o meu caso, né? Hoje em dia eu enxergo o sincretismo como uma opressão. Já não enxergo mais como uma oportunidade de resistir. Vejo pelo lado oposto. Pela sua explicação e pensando aqui também no outro livro que eu estou lendo, está comendo a minha mente, né? Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Para quem não leu, leia. Eu sei que ele é enorme, mas é muito bom. Ela retrata tudo isso, sabe? Como aconteceu. E você falando, fica bem claro. Na época que eles vieram, eles tinham que ser batizados, os escravos. Antes de pisar no chão do Brasil, eles tinham que se tornar cristão e ter um nome cristão. Então, era necessário, eles não podiam mais falar a língua deles, eles tinham que aprender o português ou fique quieto, que era punido se falasse o iorubá ou a língua que fosse deles. E a religião muito menos. Mesmo assim, eles não deixaram de fazer nada disso, eles só eram cuidadosos. Era uma forma de continuar fazendo, eles enganavam e os brancos ali, né, e deixavam de ser oprimidos, eles faziam, ou continuar. Mas, hoje em dia, não precisa mais. E aí, talvez por isso até que você fala, ué, por quê? A gente vai continuar sendo assim oprimido? Eu não preciso mais, eu posso cultuar da mesma forma que era, eu não preciso ficar juntando, eu não preciso mais me esconder, não é? Ou disfarçar, ou falar que é bonitinho só para você aceitar, né? Eu acho que quando eu entrei, assim, que eu não conhecia a Umbanda, e eu tive a história parecida assim com a da Bela, né? Que eu falo que não foi uma opção, eu fui por necessidade também, mas eu fui criada então mais com o olhar católico, né? Lá minha avó era muito católica, é muito católica, e de lá eu procurei um centro espírita kardecista. E eu fiquei um tempão lá. E uma forma de eu amenizar para as pessoas que não conheciam, para não ter tanto preconceito, era falar: lá eles também rezam o Pai Nosso. Lá eles também falam de Jesus. Lá eles também rezam. Então eu ficava sempre. Eu mesmo colocava esse lugar, né, para não sofrer preconceito, porque eu ia lá e tinha incorporação e tudo mais. Eu ficava trazendo sempre esse. E eu nem sabia na época que era o secretismo, não fazia ideia assim. Mas eu trazia isso como forma de amenizar o preconceito que eu receberia, sabe? Assim, Só que aí
hoje, estando também tendo a vivência de terreiro já e de alguns terreiros diferentes, com visões diferentes sobre o sincretismo, eu acho que eu tô muito mais pra opinião da Bela mesmo, de que foi útil e serviu a uma coisa, era uma forma de resistência, só que hoje em dia parece que é mais um silenciamento e apagamento, né, assim. Então, para que você me aceite, eu preciso me despir de características que são minhas. Eu preciso me despir de coisas que são das minhas origens. Eu tenho que deixar eu menos isso, menos, para ficar mais aceitável ao seu paladar, assim, sabe? É uma coisa. Mas ainda antes, se a gente for pensar, para eles foi necessidade. Eu quero sim continuar, eu lá quero saber dessa. Eu tenho os meus. Para eles aquilo era sobrevivência até, né? Eles tinham que trazer, ter seus orixás. Era muito grave isso, era muito importante, é a crença deles. Se eles não fizessem coisas gravíssimas aconteciam, eles estavam. Bom, é a crença deles. Deram um jeito. Agora, a gente, como foi o caso que você citou, no seu caso, é para evitar preconceito. Então, o mundo mudou, só que a minha imagem não pode ficar aqui queimada. Então, para a sociedade me aceitar melhor, ou minha família, eu preciso dizer que, é só espiritismo. Aquela história, mas é mesa branca. Sim. Sabe? Então, pensando na linha que vocês estão falando também, peraí, é preconceito, você tá com vergonha do quê? Sim. Entendeu? Não é mais necessidade, certo? Exato. E se a gente fosse colocar, inclusive, em outras palavras, né? O mais palatável é aquilo que é mais branco. E aí eu me afasto O branco e o preto, olha. O máximo que eu puder me afastar daquilo que é negro dentro do culto, mais aceitável fica pra mim. Então, dá pra gente entender que, para além da intolerância religiosa, a gente tá falando de racismo mesmo, né? Isso é um ponto muito importante, assim, da gente poder lembrar, pra entender que aquilo que um dia foi estratégia de sobrevivência, foi estratégia de resistência, hoje em dia pode estar alimentando o nosso próprio algoz, que é o próprio racismo, que é a própria intolerância religiosa, assim, de forma estratégica, perfumada, mas algo que um dia pode ter nos salvado, hoje nos destrói, hoje nos apaga. E é uma coisa que, pra mim, assim, depois de eu estudar, não tenho todo o conhecimento que a Bela tem, mas assim, parece até bater de frente com o que é a Umbanda, assim, sabe? Eu falo mais da Umbanda porque é o que eu tenho mais conhecimento, mas porque lá eles vêm, tem então, né, Preto Velho, tem Exu, tem as pombagiras, que eles falam que eram as prostitutas, tinha mais alguns que eu queria trazer, mas enfim, eles vêm como minorias, e eles se vestem assim pra colocar você nesse lugar de humildade também, de sim, você vai cultuar alguém que está aqui aparecendo como um preto velho. Então, eles se vestem assim para que você aprenda realmente a se colocar nesse lugar e falar assim, também está cultuando, está conversando, está recebendo um passe, está recebendo todo o axé de um guia que escolheu vir assim, independente dos preconceitos que tem nesse estereótipo, nesse arquétipo, nessa imagem que ele vem se vestindo, sabe? E aí você tentar minimizar isso, sabe? É muito o oposto, né? Então, se as entidades vêm aqui dessa forma e tentam trazer o quanto isso é importante, você pegar e falar assim, não, mas não é bem isso, tentar diminuir, assim. O preto velho branco. Eu acho que tem um ponto importante, assim, que eu acho que é para além da escolha, mas é a não escolha. É de você ser inevitavelmente quem você é. Porque o preto velho, ele é o preto velho. A pombagira, ela é a pombagira. É algo que é inevitável. Você é quem você é e não existe a possibilidade de você ser algo diferente. E baixar no terreiro um preto velho, baixar no terreiro um caboclo, baixar no terreiro uma criança, baixar no terreiro uma pombagira, e você entender que seu mestre é aquele, e que eu vejo, inclusive, assim, não de um lugar da simplicidade humilde, sabe? Mas de um lugar onde existe tanta força aqui e, na verdade, houveram distorções de que força é essa, de que poder é esse, do motivo pelo qual essas pessoas merecem, porque são pessoas, né? Pelo menos essa é a minha visão. O motivo pelo qual essas pessoas merecem respeito, dignidade, escuta, validação. Então, acho que tem muito isso, assim, também da Umbanda dar a oportunidade das pessoas entenderem o mundo que elas estão e de se abrirem para fora de suas bolhas, mas eu também acho que tem muito isso da
da preciosidade que é a identidade, sabe? Porque um preto velho, ele não consegue ser outra coisa senão um preto velho. Assim como eu não consigo ser outra coisa senão a Isabela, e você não consegue ser outra alguém senão a Regiane. E existe muito valor nisso. Existem muitos guias espirituais diferentes, né? E eu gosto muito de chamar de ancestrais, porque realmente são aqueles que vieram antes de nós, são os nossos ancestrais. E eu gosto muito de definir a palavra ancestral como aquelas pessoas que, mesmo depois da passagem, merecem ter os seus legados estendidos. Sabe? O legado vale a pena de continuar vivo, mesmo quando elas não estão mais. E nossos ancestrais, eles são muitas pessoas diferentes, né? E para chegar a ter esse nome, se apresentar como um preto velho, como um marinheiro, como uma pombagira, um Exu, precisa existir um valor de identidade para que ele se apresente daquela forma. Então eu vou te dar um exemplo, assim, de um marinheiro. Uma vez eu conheci, tava num terreiro de Umbanda, numa festa de Ogum, e aí tive a oportunidade de conhecer esse marinheiro incorporado numa médium. E eu perguntei pra ele, por que você veio nessa festa de Ogum? Por que você tá aqui? E ele comentou comigo que durante a vida dele aqui na Terra, ele estava sempre no mar. Que ele e o mar tinham um vínculo importante. E aí ele me contou também que... só um contexto importante, né? Porque talvez quem não tem familiaridade com a religião não tenha feito ainda a ligação. Sim. Mas Ogum, ele é filho de Iemanjá, que é a deusa das águas. Então faz sentido que um marinheiro que tem uma conexão muito forte com as águas esteja numa festa de celebração ao orixá, que é filho da mãe das águas, né? E aí eu tava conversando com esse marinheiro e ele me contou isso, né? Do motivo pelo qual ele estava ali. Então, o quanto... Hoje ele baixa no terreiro e ele diz que é um marinheiro porque essa vida dele, onde ele teve um relacionamento profundo com o mar, impactou na identidade que ele tem. Então por isso que ele vem hoje e ele se coloca como marinheiro. Um preto velho, por que é tão importante que ele se apresente como um preto velho? O que ele carrega de propósito? O que ele comunica quando ele mostra que ele é um preto velho? Quando ele diz, essa daqui é a minha identidade, é a partir desse lugar que eu tenho para compartilhar, para doar, para estender o meu legado. Então, sim, são diferentes tipos, mas eu acho que eu chamaria de diferentes tipos de legado. E aí cada guia vai se identificar com... E aí vai dizer, sou um preto velho, sou um Exu, sou um IBG. E eu acho que eu coloquei também a escolha deles, né? Porque aí se for para um centro espírita, tem lá também os espíritos que baixam, que incorporam um centro espírita. Só que eles não têm essa linhagem. Eles pouquíssimas vezes se apresentam. Quando se apresentam, com nome. O nome que usou, que escolheu, né? De alguma encarnação, assim. Exatamente. E assim, se tem, porque nesse centro espírita depois eu tive consciência que tinha também que Exu não é falado, assim, não tem... Você, depois, né, de um tempo, assim, incorporando Exu também, você vai sentindo a afinidade da energia e você consegue perceber. Só que lá é desconhecido, então mesmo eu que trabalhava lá, eu não conseguia falar todo mundo que eu tava lidando, quem eram, o que eram, essa identidade. Não tinha uma identidade posta ali, sabe, à frente daquele espírito. E aí já é uma coisa que na Umbanda é completamente diferente. É a identidade que vem primeiro, né, assim. E é muito bonito. E é isso que eu falo que o sincretismo parece andar contra, né? Porque se a identidade que vem primeiro, como você quer que eu me despida da minha identidade para falar sobre mim, sabe? Enfeite ela com papel de bala, né? Agora, a interreligiosidade, aí eu acho que é uma boa, porque existe a minha ou a sua, certa ou errada, o que é isso, gente? Cada um, como vocês mesmos acabaram de falar, então, na Umbanda, eles se identificam alguma coisa que eles foram e é aquilo que é o mais marcante, que define ele na vida dele, por um tipo. Agora, no espiritismo, não. Cada espírito, tudo bem, tem um pouco ali, mas cada espírito é ele, é uma vida que ele guardou mais, é aquela que ele quer. Então, eu acho que lá tem muito da missão, né? Eu acho que quando eu escuto a palavra missão, eu atrelo bastante assim com o espiritismo mesmo. Parece que a missão. Então, eu sou um espírito que tem a missão de vir e fazer isso. É muito... E falar disso, se foi a história, não tem tanto essa identidade, mas tem a missão. Então eu vim com a missão de cuidar, de fazer a cirurgia espiritual, de abrir um centro espírita, sabe? Mas todos estão a serviço
do cosmos, que seja de Deus. Para mim é Deus e para você pode ser outra coisa, mas não é todos, cada um à sua maneira. E fora a questão de ainda ter pessoas que a religiosidade faz parte do ser. Não tem jeito, não é opcional, não é fim de semana, uma vez por mês, como você diz, ou só minha fé em Deus aqui, minhas orações em casa. Você tem que viver isso. Não tem jeito, a sua missão, a sua vida foi, sei lá, combinada assim. No meu entender, é um combinado, né? Estamos aí. É um constante combinado, né? Eu acho que isso que você trouxe da missão, eu acho que foi, nossa, uma grande chave, assim, de diferenciação do culto afro-brasileiro para o espiritismo. Porque era muito comum, assim, acho que é um pouco ainda hoje, mas se a gente pensar em alguns anos atrás, era muito comum um bandista, o candomblessista, o ifaísta falar que era espírita, né? Porque falar que é espírita também é mais palatável. Falar que é macumbeiro. Então, essa questão da missão, do trabalho, eu acho que é um grande ponto de diferenciação, porque nos cultos afro-brasileiros a gente vai falar muito sobre ancestralidade, sobre pertencimento, sobre identidade, que são palavras que a gente está trazendo aqui hoje, e que são palavras que antecedem missão e trabalho. Então, antes de eu pensar no meu preto velho, no meu Exu, na minha criança, seja lá quem for, como um parceiro de trabalho, alguém que vem me ajudar a cumprir uma missão, eu tô falando de alguém da minha família. Eu tô falando de alguém que é especial pra mim, de alguém que eu não tive a oportunidade de conhecer em vida, mas de alguém que eu tenho um vínculo. E, por vezes, o nosso encontro, ele pode acontecer para estar a serviço, para dar um passe, para dar uma consulta, para fazer uma cirurgia espiritual, seja o que for, né? Fazer o saravá, como a gente diz. É possível, sim, que esse encontro aconteça com o objetivo de cumprir uma missão e um trabalho. Mas também é possível que eu encontre com o meu ancestral, através da incorporação, porque eu tô com saudade dele. E porque ele tá com saudade de mim. Porque a gente quer estar junto e a gente quer dançar. Nossa, que legal. E a gente quer comer junto. E a gente quer conversar. Porque da mesma forma que é meu ancestral, também se torna o ancestral das outras pessoas que têm a oportunidade de conhecê-lo quando eu estou incorporada nele. E às vezes o guia tá com saudade, o guia, né, o ancestral, o mentor, ele tá com saudade dos seus filhos, seja de mim, seja de outros filhos que ele tem, e assim também é a minha relação com outros guias de outros médiuns. Então, o trabalho, ele é secundário, ele é uma possibilidade dentro de um culto de matriz africana, mas ele não é o propósito. O propósito é o encontro. Nossa, que legal. Não fazia ideia. E aqui fica o hashtag saudade seu sete. Então, todo mundo que segue Dona Isabela, que já foi em algum trabalho de Dona Isabela, Saudade o quê? seu sete. Seu 7? Um ancestral, acho que em comum de todo mundo que vai. É meu Exu. Ah, é? Meu Exu, seus 7 facadas. Ele é bem... mas que uau! Tudo bem, né? Calma e tranquilo. Ele é muito especial mesmo, a gente sente saudade dele. E é bonito isso, porque ele também sente saudade de nós e ele verbaliza. Isso emociona muito. Ai, que legal, que fofo. Nossa, a gente chama ele de Só fofo. de 7 facadas? A gente chama ele de fofo. Não sei o quanto que ele gosta, mas a gente chama. E acho isso muito especial, assim. O seu 7, ele me ensina muito sobre isso, né? Porque às vezes ele vem porque ele quer falar com a gente. Porque ele tá a fim de falar com a gente, porque ele quer saber como nós estamos. Olha. Não necessariamente porque ele quer dar uma indicação, faça isso da sua vida, tô aqui pra te trazer uma orientação. Mas porque ele tá querendo saber como é que estão as coisas, porque ele quer fazer umas piadas que eu acho super engraçado. E ele diverte a gente, o encontro é muito gostoso. E o oposto, né, o outro lado também acontece, a gente sente saudade dele. E às vezes a gente não tem nada pra perguntar, às vezes a gente não tem nada pra pedir, mas a gente quer ver ele, por conta do vínculo. Então isso é muito especial mesmo. Mas existiu algum vínculo na vida de vocês real não, como que eu posso dizer? Passada? Na verdade, eles eu entendi isso, que eles são ancestrais. Isso. Seus ou de mais alguém que está ali. É isso mesmo? Sim, nós nos encontramos dentro da minha linha da vida, e por exemplo, falando do seu 7, né? Sim. E dentro da linha da vida do seu 7, em algum momento a gente se encontrou. E aí existe um vínculo tão forte, olha que especial isso. Existe um vínculo tão forte que transcende a morte. A morte não rompe o vínculo. É isso. Nossa, que bacana. Que bacana. É muito interessante, né? Conhecer-se.
O que mais de coisa para básico você pode contar? Como é que funciona? Porque é muito bom, abre a nossa mente, né? É verdade, você vai conseguir. Eu vou conseguindo entender, e acho que não só eu, né? Muita gente vai conseguindo entender melhor as coisas. Nossa, sujeito. Claro, é muito forte. Sua história assim que mexe. É que eu não sei o quanto você está pronta para contar. Ai, ai, ai. Eu conto. Mas vai, de Maria. Ai, da Maria Flor. Foi, da Maria Flor. Nossa, Que eu acho que dá para ensinar muito também. né? É verdade. Nossa, Maria Flor é um assunto delicado e maravilhoso. Maria Flor era Mierê, o Ibeji, né? O Ibeji é o nome do orixá das crianças e aquelas entidades espirituais, aqueles ancestrais que vêm como crianças são chamados Gerês. Maria Flor era meu herê. E eu acho que era meu guia mais próximo, assim. A gente fala hoje muito do seu Sete, mas eu acho que o seu Sete ganhou mais protagonismo na minha vida quando a Maria... Vocês vão saber o que aconteceu com a Maria. Tá bom. Mas quando a Maria deu a oportunidade, né? Já mais perto. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito séria. Uma pessoa muito rígida. Eu sou uma mulher de Nanã. Meu orixá é Nanã, é a orixá mais velha de todo o panteão de todos os orixás. Então eu sou uma pessoa que eu já nasci velha. Embora tenha carinho. Sim. E isso sempre fez com que eu não brincasse tanto, que eu não me desse muita oportunidade de me divertir, de levar a vida com leveza, com graça, como se levar a vida com graça e leveza me afastasse da nobreza e da seriedade das minhas intenções e das minhas responsabilidades. E eu sinto que a Maria, o meu herê, ficou tão perto de mim por tanto tempo porque eu precisava aprender a ser criança, a entender o valor da graça, da leveza, da brincadeira, da diversão, da delicadeza. E a Maria, ela foi muito especial pra mim e pra muitas pessoas, assim, que tiveram a oportunidade de conhecê-la quando eu incorporava. E num dado momento, ela sussurrou no meu ouvido que ela iria encarnar de novo. Gente. E aí eu torci aquele dia tanto pra eu ter entendido errado. Eu falei, espero que... Você não queria? Eu quero ela aqui comigo. Sei lá, vai que ela tava falando que ia virar sua filha, Ela sua falou sobrinha. Sabe o que ela falou? Que eu não ia ter condições de lidar com ela sendo minha filha. Acredita? Não ia dar. Acho que não, acho que eu não ia ter condições. E aí, quando ela disse que ela ia encarnar, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu faço pra viver sem essa criança? Eu vou chorar, né? Nossa. Como é que eu faço pra viver sem essa criança na minha vida? E aí eu torci pra eu ter ouvido errado, né? E aí eu fui no terreiro e eu perguntei pra vários médiuns diferentes se eu tinha ouvido errado. Torcendo pra falarem, Isabela, você tá precisando desenvolver melhor sua mediunidade, que você tá ouvindo coisas que não existem. Torcendo, sim. E eu só ouvia deixa ela ir. Sim, ela precisa ir. Sim, ela tá indo. Sim, você ouviu certo. E ela me avisou, ela foi muito gentil. Ela avisou que ela ia. E ela foi. E ela foi porque o nosso vínculo tão forte que eu acho que eu herdei, ela como minha ancestral, acho que eu herdei muita coisa dela, sabe? Desde que ela foi, eu consigo acessar a leveza e a diversão e a beleza e a brincadeira na minha vida sem precisar dela. Olha que bonito. Ela conseguiu, então, realizar, né? Ela conseguiu te tocar mesmo. Eu acho que isso é um sinal de um relacionamento saudável, sabe? De dar condições de desenvolver virtudes. De um lugar de eu te amo, mas eu não preciso que você seja dependente de mim. Nossa, é tão bonito, né? Muito bonito mesmo. Coisa mais linda. E aí, assim, na verdade, quase que me dá uma inveja, porque é muito bom. É verdade. Isso que você vive, ou que você viveu, é muito bom. Fora que traz mais certeza, não é só a fé. Você tem ali uma convivência. O que pra mim, não que eu duvide, mas seria muito melhor, assim, eu só... é um respiro, fica tranquila, tá tudo certo, estamos aqui, sabe? É só... Sim, mas assim, testa bastante a fé, tá? Porque você me escuta e você fala assim, acho que eu tô doida. Eu acho que eu não tô, acho que eu preciso ir pro hospital psiquiátrico, assim, no começo. E eu acho que isso também é o de se sentir pertencente, né? É você
poder falar isso sem te olharem com julgamento, ou achando que você tá doido, ou achando que você precisa de um remédio. Não, é entender exatamente a língua que você tá falando, né? Sim. O terreiro ele dá isso pra gente, né? Por isso que eu trouxe que, assim, a parte religiosa do terreiro, ela é só uma parte do terreiro. Mas essa parte, assim, onde a gente pode se sentir dentro da comunidade, ela traz muitos ganhos pra nossa vida, sabe? De você. E quando eu falo da comunidade, estou falando da comunidade entre os vivos, de você estar com pessoas que estão num caminho semelhante, com valores semelhantes, mas também isso que você está falando que você sente falta, né? De você se sentir pertencente dentro da comunidade do axé, sabe? De você ter a Aham. oportunidade de escutar seu avô, seu biso, sua tataravó, conversar com você e às vezes te encontrar dentro do seu próprio corpo. E vocês almoçarem juntas, É, dançarem juntas. que incrível, que incrível. É especial mesmo, né? E o lado pesado e sofrido disso? Porque de verdade eu achava que era mais uma carga, um fardo quase, do que essa alegria toda. Mas agora eu já tô toda felizona aqui, já achei. Então assim, ai gente, Pra gente é coisa de europeu, esqueçam. que tragédia, É nada. celebração, é tá junto. Não tem esse lugar da religiosidade onde o religioso é culpado. E existe alguém observando ele constantemente, ditando uma conduta, e se você não seguir essa conduta, você terá punições. Aham. Então, realmente é muito gostoso, assim. Eu falo que a galera tem medo da macumba porque tem medo de gostar. É, né? Olha, Na hora que você chega, é tão lindo e tão especial que eu acho muito difícil você não gostar. Mas, né, tem pessoas que conseguem, não sei como. Mas existe, sim, uma parte. Eu não vou te dizer que é um fardo, não é, porque é uma escolha realmente diária. Não é um relacionamento abusivo entre você e os seus guias. Então, os seus guias não te obrigam a incorporar, os seus guias não te obrigam a estar no terreiro, porque isso seria um relacionamento tóxico, aham. onde uma das partes do relacionamento não deseja estar ali. Então, é uma escolha diária e existem desafios dentro dessa escolha, existem desafios dentro dessa vivência, que eu acho que são alguns desafios relacionais, porque quando a gente tá dentro do terreiro, a gente tá constantemente convivendo com pessoas, e acho que tem alguns desafios relacionais. Tem os desafios no início da jornada do desconhecimento, né? Então, poxa, eu tô ouvindo espírito. Eu, por exemplo, não conseguia dormir, né, no início. De tanto espírito que eu via, eu tinha muito medo. E você não sabe muito bem o que que é aquilo, você não sabe se aqueles espíritos podem te prejudicar, quem são eles. Então, acho que no início da jornada é um pouco mais desafiador, vai aliviando bastante com o tempo e eventualmente você enfrenta algumas coisas difíceis. Acho que o mais difícil é o racismo mesmo, honestamente, pra falar de todos os desafios, assim. Mas o ganho, ele é realmente muito maior. A realização, ela é infinitamente maior do que o esforço, infinitamente maior do que a dor da luta e o quanto você precisa se mobilizar para ser resistente. Tem nem comparação, assim. Ai, que bom, né? Bom, muito bom. Tô gostando de saber disso tudo, assim, né? Faz bem, faz bem. Conhecimento só agrega, gente. E fora que esclarece, quebra preconceitos. A palavra quer dizer isso, é preconceitos. Antes de você saber, você cria os seus conceitos. Tá errado, né? Um termo também que eles falam no livro são aquelas crianças que já nascem para morrer. Quando você falou dos herês, como? É do Abicu. Os abicus. Aliás, ela teve um filho que era um abicu já desde a hora que foram batizar. É muito diferente, né? Já logo de cara, já sabia. O menino abriu o olho, isso aqui. Não, o filho morreu mesmo. Ele morreu jovem no livro. E aconteceu mesmo. Ela tentou evitar, ela fazia até trabalhos para distrair os outros abicus, que eu imagino que sejam quase como esses herês, porque pelo que ela descreve, até na hora que o garoto morreu, as crianças estavam lá com ele. Ela via, né? Ela via os espíritos também. Depois que desencarnava ali, na hora. Então ela conseguia ver o filho dela ainda ali, estava ali. Sim. E estava ali brincando, feliz com os amiguinhos dele que vieram buscar ele, sabe? Tava ali, os outros abicus. mesmo. Entendi. Ele não consegue ficar. Os herês, Ele queria. Ele vem com um acordo. O abicu já Ele já nasce para ir embora. Ele vem porque ele é obrigado, mas espera aí que eu já volto para brincar com vocês. Deu essa impressão. Cura, né? Alguns pontos, assim. Os herês, eles não são os abicus. Na verdade, eles são um antídoto contra abicu. Chega lá. Tá, chega lá. Mas o abicu,
O abicuísmo, ele é uma condição, é uma característica de um determinado espírito. Eu sou abicu. Você? Eu sou abicu. Olha, E é preciso que essas pessoas se cuidem ao longo da vida para que elas não passem, para que elas não sejam acometidas por uma morte prematura, por uma morte precoce. Então, tem alguns abicus que morrem durante a gestação, tem alguns abicus que morrem durante a primeira infância, tem alguns abicus que morrem antes da hora. Porque dentro da cultura tradicional iorubá, do culto tradicional iorubá, acredita-se que a única morte saudável é a morte por velhice. Sim, você tá realmente na hora de ir embora, está saudável e aí você vai. Todas as outras mortes, para o culto tradicional iorubá, são consideradas mortes evitáveis. ah, tá. Não evitáveis necessariamente somente pelo culto e pelos trabalhos que o culto pode fazer, mas pela própria condição de vida, né, ali da pessoa. Se ela morreu de forma prematura, se ela não tá morrendo porque ela tá na hora de ir, a gente vai considerar que existe alguma coisa dentro da sociedade que ela vive, do estilo de vida que ela tem, que não é ideal. Se aquilo não existisse, se aquilo fosse transformado, se ela vivesse uma realidade diferente, aquela morte seria evitável. Bom, e dentro dessa filosofia, dentro dessa visão, a gente pensa nos abicus como esses espíritos que têm como se fosse um ímã com a morte. São pessoas que ao longo da vida precisam ser muito bem cuidadas e devem evitar situações onde a morte está apresentada ali, tá pronta para te receber. Então, quando uma criança nasce, né, e ela tá inserida de alguma forma dentro do culto tradicional iorubá, é jogado búzios pra ela, pra saber se ela é abicu ou não. Pra saber Li no livro. Você viu? Uhum. E ali aparecem também algumas formas de cuidado. Tem algumas orientações de cuidado que são gerais para abicus. Então, por exemplo, pessoas que são abicus, já vai anotando. Já vai anotando. Você vai ler o livro também, ó. Já vou passar para você. Pessoas que são abicus, elas são recomendadas a não procrastinar, porque a energia da procrastinação e da inércia é uma energia de morte. Então, são recomendadas a não procrastinar. São recomendadas a prestar atenção naquilo que já foi motivo de morte precoce para elas em encarnações anteriores. Então, por exemplo, algumas orientações que eu tenho. Eu preciso tomar cuidado com a água. E eu realmente me afoguei quando eu tinha 3 anos de idade. E eu tenho memórias de encarnações passadas de afogamento. Então, eu preciso tomar cuidado com a água. Eu preciso tomar cuidado quando eu vou viajar, como é que tá o trânsito. Eu sempre cruzo o carro, né? Eu abençoo o carro para ficar mais claro. Né? Eu sempre, né, cuido energeticamente do carro, me cuido. Enfim, tem muitas orientações mais específicas para os abicus do motivo pelo qual eles morreram nas encarnações passadas e por isso eles devem evitar ou tomar cuidado com algum tipo de assunto. Mas o grande antídoto, e aí eu ia chegar nos IBGs, né, e nos erês agora, o grande antídoto contra a morte precoce é o pertencimento. Quando você se sente pertencente, você não tem vontade de ir. Agora você não quer mais ir, você já esquece seus amiguinhos, vamos falar assim, igual aquelas criancinhas, e agora você quer ficar aqui. Isso, pode sentir bem. O que são esses amiguinhos, né, que essa pessoa tava vendo ali naquele momento? Existe um termo no culto tradicional iorubá chamado Ebe Orum, isso significa família do céu. O abicu é muito conectado com a família do céu. Ele é muito conectado com a família do céu dele. Quando ele chega nesse mundo que apresenta pra ele muitas vezes hostilidade, crueldade, escassez, ele fala, por que eu vou ficar aqui sendo que eu tenho minha família do céu? Lá tá muito mais legal, lá eu brinco, lá tem gente que gosta de mim, por que eu vou ficar aqui? E aí ele se sente muito fora, ele se sente muito diferente, ele se sente muito excluído e ele não se encaixa no que esse mundo tem a oferecer pra ele. Por isso que o antídoto pra morte precoce do abicu é o pertencimento. Porque se eu sinto que eu caibo aqui e que aqui vale a pena e que eu realmente pertenço, eu não tenho saudade de ir lá. E aí a morte se afasta de mim. E quem traz a vida e traz o pertencimento são os erês, são as crianças, são os ibês. Eles são entidades e orixás que o abicu deve cultuar, deve se vincular para ter razão para permanecer aqui. Ai, que bom. E eu tive contato mais recente com isso de Odu, que a gente chama que é o caminho, né? Não é como destino, não é um ponto a se chegar, mas é o caminho. Não sei como explicar melhor, talvez você consiga explicar melhor, mas enfim.
E pra mim, quando eu fui jogar Búzios e quando eu fiz, me pareceu muito o que hoje a gente conhece também como mapa astral. Só que Ah, porque fala de traços de personalidade, né? Então eu entendo, o Abiku tem esse traço de personalidade dele, assim, né? No caminho dele, ele vai estar sempre ali com essa pulsão dentro dele, assim. E aí existem diferentes Odus, eu não sei quantos, mas 16 Odus diferentes. Então esse Abiku que você trouxe é um deles. Mas também o quanto também é autoconhecimento, né? Uma ferramenta de autoconhecimento também. Quando você joga, quando você entende. E as coisas que você vai linkando, né? Que eu falei também que é fé, porque eu acho que, pelo menos eu, assim, por muito. E até hoje, várias coisas eu fico aí na dúvida. Eu falo, será? Acho que eu dei uma viajada aqui. E aí não, quando você vai linkando os pontos e você vai entendendo, então quando você joga os búzios e as pessoas falam aquilo pra você, você fala, meu Deus, eu não tava louco. Você se valida, sabe? Tem uma validação assim externa também que você fala, eu posso confiar mais em mim mesma, eu posso confiar no meu Ori. E é muito rico isso também. É outro lado, assim, do quanto faz bem, o quanto traz esse pertencimento também. Não só estar em comunidade, mas você conseguir se enxergar por esses olhos também. Nossa, perfeito. E validar suas outras inteligências que não são somente a inteligência racional, né? Porque a cultura nos ensina isso, né? A hipervalorização da racionalidade. Não que ela não seja importante, ela é muito. Mas a gente também tem outras inteligências do corpo, das emoções e da intuição que também podem ser as nossas estratégias para fazer boas escolhas e para compreensão da realidade. E eu acho que o jogo de búzios ou a conversa com os guias espirituais quando baixam no terreiro permitem essa validação, sabe? Pra nós, assim. Então você tá trazendo isso do entender que você não tá louca. Eu acho isso muito especial, sabe? Principalmente pra nós mulheres, né? Que o tempo inteiro somos convidadas para esse lugar da loucura. é verdade. É verdade. Ele traz essa oportunidade pra nós, assim, de reconhecimento dessa inteligência. E eu tenho até, nessa história dos Odus, né? Eu já tinha recebido através dos búzios, quando uma das vezes, né, porque são muitas vezes que me chamaram pra ser mãe de santo e eu neguei, né? Mas numa dessas vezes, num jogo de búzios, tinha saído a orientação que essa minha missão do sacerdócio, né, de estar à frente de uma casa, era uma missão ancestral que passava das mulheres da minha família, né, geracionalmente para as mulheres da minha família. E foi me dito, né, a origem da minha família. E aí você acha que você tá louca, né? Porque primeiro você recebe a intuição, aí depois você tira no búzios, aí você fala, não, eu tava louca, o pai de santo que tirou esse búzios pra mim também tá. Né? Tendencioso. Nossa, sim, a gente Realmente. a gente vai super duvidando, né? E aí saiu a origem da África, de onde a minha família veio, saiu que era que essa coroa, né, que a gente diz, né, esse propósito de ser mãe de santo vinha através das mulheres. E aí eu falei, ai, tá bom, tipo, eu sei que eu preciso fazer isso, mas de um lugar, assim, de descrença ainda, de não estar 100% validando. E aí, quando eu validei, quando eu fiz o bendito teste da Genera, e aí sai no meu teste da Genera exatamente a região que tinha saído. Nossa! Exatamente. Então, acho que a religião ela também é muito especial para contar pra gente as partes da nossa história que foram perdidas. E que às vezes a gente não vai ter um registro de documento, às vezes a gente não vai ter um registro nem falado, né, da nossa família, fotos, mas os guias vão contar, o jogo de búzios vai contar, e depois você descobre no teste Genera, né? Mas isso é contado, assim, então acho que também é uma oportunidade de resgate. Eu acho que eu traria só um paralelo com o livro, né? Ótimo. Oi, Tortarada. Mas da história dela, né? Porque me lembra muito lá, porque lá também no livro não era um terreiro com esse nome, não era cercado, não era. Era na casa do Zeca Chapéu Grande, né? Que é ele que era o curandeiro, que no Jaré, eles são curandeiros, era na casa dele que acontecia a festa, a roda, o E evento. era o natural deles, assim, também, né? A Bibiana, elas vão contando a história, ela colocava a orelha na terra pra ouvir a terra. Assim, Verdade. isso era o natural, tipo, é como eles foram ensinados lá, né, também, assim. E eu fui lembrando muito da história da sua família, porque é lá na Bahia também. Né? É. É lá na Bahia também.
E não precisou ter esse contorno realmente. Não era uma coisa estruturada de terreiro como a gente vê hoje, mas todo mundo sabia que era a casa do Zeca Chapéu Grande, que se tinha alguém que estava com algumas questões, levava para ele acendia uma vela lá para ver se ele poderia cuidar daquela pessoa ou se ele não poderia aceitar cuidar daquela pessoa. Quando poderia, ele colocava na casa dele mesmo. E aí a filha fala, né? Pô, era até chato, eu tinha que sair do meu quarto, do meu espaço, para deixar esse espaço lá, assim. E aí é uma mistura lá, que é uma mistura que eu aprendo sempre com a Dona Isabel, que é tanto a religiosidade quanto o conhecimento, o respeito à natureza, que acho que entra na religiosidade também, mas não só, que daí mistura também com o xamanismo, que é a vivência. E eu acho que é exatamente assim Isso. o que a gente vive, né? No Sim. terreiro, na espiritualidade, tudo. E lá eles trazem isso muito de uma forma natural. É a vida deles. É isso, não é uma coisa que eles viviam um dia na semana. Não. Não é uma religião, é assim que a gente é, assim que é a nossa vida. É isso, é meio arroz com feijão, é normal, né? É bem. Eu li um pouco sobre essa vertente aí, né, o Jari, e foi uma mistura, é daquela religião e é uma mistura mesmo de, vamos lá, as africanas com os índios, e bem ligado à natureza, porque a Chapada Diamantina tem ali, né, assim, esse quê. E aí foi essa mistura, por isso que ela é bem voltada também à cura e tal, a danças, ao batuque, mas e também é um líder que ficava ali, é o líder da comunidade. Ele ajudava a decidir e a cuidar de todo mundo, é o pai. E o nome é pai, né? Especial isso, né? Porque a cultura africana e a cultura indígena não tem intenção de oprimir uma outra. E aí eu acho que por isso que esse tipo de sincretismo é muito rico. Esse tipo de sincretismo é muito rico. Eu acho que sincretismo prejudicial é quando realmente tem uma cultura com a intenção de oprimir a outra, de apagar a outra, de restringir a outra. Agora, quando tem essa intenção de soma, de adição especial. Exatamente, é soma nesse caso, não é tentar maquiar uma com a outra, é disfarçar, não é? Ocultar ali, sei lá. Diferente, você junta o que tem de bom em uma, o que tem de bom em outra, e é isso pra mim, a vida, sabe? É isso que tem que acontecer, né? Muito bom, meninas, muito bom mesmo, adorei. Parece que eu vim sendo preparada para essa conversa, até através desses 2 livros, um foi mais leve, porque só tratava de um ao outro, aí você tá falando a mesma coisa que eu leio lá, só que me esclarecendo. Muito bom, né? Muito bom. Mas deixa o comentário pra gente, façam perguntas. Isa, fala a sua página, por favor. Olha, vocês vão me encontrar, eu vou falar direitinho meu user, tá? ISAB33LA. É Isabela, mas em vez do E você vai colocar um 33. E assim você me encontra no Instagram. Vale a pena, viu? Eu tô falando. É publi sim, assim, mas Publi. não remunerada. É assim, vão lá. Publi alto mesmo. Façam mesmo. Então tá bom. Muito obrigada, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, se tiver uma história para contar pra gente, também escreve pra gente no e-mail da confraria, tá bom? Beijos.